Olá, olá, seja muito bem-vindo de volta ao CONAP 2021. Meu nome é Isabela Camargo, é um privilégio participar mais uma vez do CONAP com você. Estarei contigo hoje, ao longo de toda a semana, compartilhando muito conhecimento de interesse médico hospitalar. Esse ano nós fizemos uma homenagem àqueles profissionais que lutaram bravamente na linha de frente do combate à Covid-19. Mal conseguimos imaginar os momentos desafiadores que essas pessoas estão vivendo ao longo da pandemia, não é? Nós, da ANAP, junto com o Dr. Drauzio Varela, vamos eternizar alguns dos relatos mais marcantes de profissionais de hospitais e postos de saúde de todo o Brasil afora, para mostrar o protagonismo de quem luta no dia a dia contra a Covid-19. Hoje, nós vamos ver a história da Tatiana Alves Madureira, logo mais, no CONAP Café. Eu te espero, tá? No fim do dia. E voltamos, então, do almoço com uma novidade. Todos os dias, nesse horário, nós teremos um debate que foi pré-gravado e comandado pela jornalista especialista em saúde, Natália Cuminali. E sempre com convidados ilustres, respondendo às perguntas mais quentes do momento no setor da saúde. Os nossos debatedores de hoje são o CEO do HCOR, Fernando Torelli, o superintendente executivo do Tachini Sistema de Saúde, Hilton Mâncio, o vice-presidente médico e de serviços externos da Redditor São Luís, Leandro Reis, o CEO do Bradesco Saúde e MedService, Manuel Pérez, e o diretor executivo Growth da Américas Serviços Médicos, Paulo Ishibashi. Que time, não? Então, preparem-se, a semana inteira contaremos com participações muito especiais, tanto como esses convidados. O tema que norteia a conversa de hoje é verticalização, fusões e aquisições. Para onde vão os negócios em saúde no Brasil? Não se esqueça de usar as hashtags CONAP ou CONAP 2021 quando você compartilhar algum conteúdo em suas redes sociais. Até já! Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro debate CONAP. Meu nome é Natália Cuminali, eu sou jornalista especializada em saúde e diretora do Futuro da Saúde, e é um prazer estar aqui com vocês hoje para discutir temas extremamente relevantes para o setor de saúde. O debate é uma nova iniciativa desta edição de 2021 do CONAP e acontecerá todos os dias, sempre no mesmo horário, das 2 às 3 da tarde. Ao longo dessa semana, teremos a presença de diversos executivos e líderes que estão diariamente pensando o futuro da saúde. Então, desde já, eu quero agradecer a presença virtual de todos vocês que estão nos assistindo hoje e convidar também para participar com a gente de hoje até sexta-feira. Bom, o tema do nosso primeiro debate CONAP é verticalização, fusões e aquisições. Para onde vão os negócios em saúde no Brasil? Em 2020, apesar da crise, o setor de saúde concentrou mais de 60 fusões e aquisições. Essas operações movimentaram US$1 bilhão, de acordo com o levantamento da RGS Partners. Outro dado da consultoria Duff Phelps aponta que o valor negociado no Brasil em operações de emissão de ações e fusões e aquisições no setor de saúde, incluindo empresas de tecnologia, clínicas e hospitais, cresceu mais de 25 vezes na comparação com o mesmo período de 2020. Então, é evidente o quanto essa questão tem ganhado cada vez mais importância no país e como o cenário está aquecido. Bom, para debater esse tema, temos a participação de grandes nomes aqui do setor. Primeiro, eu gostaria de apresentar o Fernando Torelli, que é conselheiro da ANAP e CEO do HCOR, Hilton Mâncio, superintendente executivo do Tachini Sistema de Saúde, Leandro Reis, vice-presidente médico e de serviços externos da Redditor São Luís, Manuel Pérez, diretor-presidente do Bradesco Saúde, Masanori Shibata Júnior, que é diretor executivo de integrações do Grupo Notre Dame Intermédica, e Paulo Ishibashi, diretor executivo de Growth da Américas Serviços Médicos. Eu queria agradecer já a presença de vocês. Bom, agora eu queria começar endereçando a primeira pergunta para todos. Como eu disse na minha abertura, né, o setor de saúde vive uma fase sem precedentes em termos de negócios, né, aquisições, fusões, abertura de capital, formação de grandes redes e estruturas verticalizadas. Então, a primeira pergunta é a seguinte: a gente está diante de um fenômeno que é passageiro,
uma janela de negócios em saúde com duração previsível e temporária, ou a partir de agora essa vai ser a nossa nova realidade? Eu começo com o Torelli. Bom dia, Natália, obrigado pelo convite da ANAP, a todos os amigos aqui presentes. Eu acho que a área da saúde não é diferente dos outros segmentos, né? A consolidação que aconteceu em outros segmentos acontecerá como cada vez mais uma tendência do segmento hospitalário. Então, as consolidações, as formações das grandes redes, não há dúvida nenhuma que isso vai continuar cada vez mais como uma tendência do segmento na área hospitalar. Eu cito a questão também como uma tendência e uma grande preocupação do nosso segmento é como ganhar eficiência, e essa eficiência está relacionada à formação de redes, aumentar o poder de negociação e poder se posicionar de uma forma mais adequada no mercado. Só que o Brasil tem 6.405 hospitais. Então, nós vamos conseguir consolidar uma parte desse segmento em grandes centros, né? Então, nós também temos que colocar na discussão a preocupação de como levar eficiência para hospitais isolados distribuídos por todo o Brasil, que não estarão fazendo parte desse processo, né? Santas Casas, hospitais filantrópicos, hospitais de imigrantes, e que durante a pandemia foram muito importantes no enfrentamento da necessidade da saúde da população. E como levar a eficiência das grandes redes para instituições que não integrarão grandes redes, mas que são importantes do ponto de vista estratégico do nosso processo. E também uma questão que eu acho importante é discutir qual o modelo de qualidade e os produtos que nós estamos entregando no mercado. Hoje nós temos vários modelos, operadoras verticalizadas, operadoras de mercado, hospitais verticalizados, hospitais de mercado, e não existe um modelo que seja melhor, mas os modelos são diferentes. Como nós vamos transmitir para a sociedade as diferenças dos produtos e as diferenças dos padrões de qualidade que nós entregamos para a população, para que a população esteja mais esclarecida no momento de escolher um produto ou escolher um hospital. Então, a grande preocupação de uma demonstração maior da qualidade do que nós entregamos, para que a população esteja mais bem informada para poder escolher o melhor produto, o melhor hospital, o melhor plano, e com isso a competição na área da saúde ser pautada não pelo preço, mas ser pautada também pela entrega de valor e pela qualidade do que está sendo entregue para a população. Mas eu finalizo dizendo que eu tenho uma grande preocupação como hospital filantrópico, né? Nós observamos a formação das grandes redes e eu defendo a formação de uma nova rede no Brasil, que é uma rede de hospitais filantrópicos, para que a gente possa ganhar também o nível de eficiência que as grandes redes lucrativas já possuem no mercado, que as grandes redes verticalizadas possuem no mercado, dos hospitais filantrópicos integrando uma rede e, com isso, aumentando seu poder de negociação e de participação de mercado também. Então, esse é um projeto que eu defendo e que eu entendo que é o aprendizado que nós estamos tendo com o nível de eficiência das grandes redes existentes hoje no Brasil. A gente vai ter bastante tempo para discutir, eu acho que todos esses pontos que você trouxe, Torelli. Eu passo a palavra agora para o Hilton, e trazendo um pouco do que o Torelli disse na fala dele, né? Como levar essa eficiência dos hospitais para instituições que estão fora do centro, né? Fora daqui do Sudeste, ou as grandes instituições. Então, a minha pergunta para você, Hilton, a primeira pergunta de todas, né, se você vê isso como uma tendência ou se é algo pontual, e aí eu já levo para você essa questão dita pelo Torelli, né, essa questão de ampliar essa eficiência, esse modelo de gestão em outros setores. Para não repetir o que o Torelli colocou, eu simplificaria, concordo com a abordagem, né? Precisamos só fazer uma segmentação. Existe uma estratégia de fusões e aquisições e uma estratégia de verticalização, e elas olham para coisas diferentes, né? Fusões e aquisições é uma estratégia com olhar mais para fora, crescimento de base de clientes, portfólio de produtos, aquisição de tecnologias, ampliação de região de atuação, enquanto verticalização olha para a eficiência, olha para a sinistralidade da operadora, olha para o custo, olha para o estoque, né? Olha para a independência de terceiros.
Na minha ótica, a estratégia de verticalização é uma resposta ao modelo fee-for-service, né? Onde não se tem controle total ou maior sobre o consumo, sobre os gastos. Então, dentro disso, eu entendo que os próximos anos é um momento forte da estratégia, porque, só fazendo uma analogia com outro setor, né, se tudo fosse volume e preço, a Ferrari não existia, né? E ela sobrevive dentro de um ambiente de grandes players mundiais, né? Então, a gente precisa ter muita clareza de qual é o nosso papel dentro do mercado e como é que a gente vai conseguir exercê-lo da forma mais eficiente possível. Obviamente que alguém que estiver sozinho terá mais dificuldade e, para isso, terá que ter uma estratégia muito bem definida para conseguir sobreviver nesse ambiente, né? Obviamente que, como o Torelli diz, evoluir na linha de criação de uma rede de filantrópicos, ela traz uma robustez e uma eficiência maior no compartilhamento de experiências, no funcionamento em rede. Vejo que o mercado terá diversos espaços, as coisas estão apenas começando a se desenhar, né? A gente está começando a enxergar essas configurações. Então, acho que teremos grandes emoções aí nos próximos anos. Leandro, agora a sua percepção do momento atual, né? Hilton acabou de dizer que a gente está apenas começando. E também esse é um momento forte de desenhar estratégias. Então, eu queria ouvir um pouco a sua opinião sobre esse momento. Obrigado, Natália, pela oportunidade. Um abraço a cada um dos membros da mesa, entre os quais tem amigos queridos aí. Eu acho que esse assunto de M&A é um dos assuntos mais relevantes do mercado atualmente, menos pelo burburinho financeiro que isso provoca das páginas do Valor Econômico, mas muito pelo que isso reflete, né? O setor de saúde, ele não pode ser analisado, primeiro ponto para mim, que ele não pode ser analisado como uma coisa só para efeitos de M&A. Planos de saúde, prestadores de serviço, corretoras, mesmo dentro dos prestadores, diversos segmentos, eles têm olhares distintos. E essa curva de M&A, ela se apresenta de forma distinta para esses diferentes players. Então, por exemplo, a gente já chegou a ter no país 2.500 operadoras de planos de saúde. Hoje, eu acho que estamos abaixo de 1.000, ou 800 e poucas. E você vê que as grandes, elas já se consolidaram e a capacidade delas de abraçarem outras operadoras está cada vez mais rarefeita. Então, eu acho que a curva de maior intensidade de M&A para plano de saúde é uma situação que já está ficando um pouco mais para o passado, apesar de ainda acontecer. Os prestadores de serviço, como o Torelli falou, mais de 6.400 hospitais no Brasil, é um mercado muito pulverizado, é um mercado com tamanho médio de leitos hospitalares no Brasil, são 60 leitos. Isso não dá escala nem econômica nem assistencial para a gente ter a eficiência também que o Torelli e o Hilton citaram. Então, esse momento de M&A, ele é um momento que ajuda a você a ter um setor mais robusto, com maior número de leitos por unidade. E aí o setor ainda é muito fragmentado, os grandes players não têm 7%, 8% do mercado hospitalar. Quando você vai para outros tipos de prestador, a fragmentação, então, no diagnóstico é ainda maior, apesar da gente ter 3 ou 4 grandes players que passam a impressão de que o mercado está consolidado, não está, né? Então, o primeiro ponto para mim é que cada um dos players vai ter uma curva de M&A diferente e a gente ainda vai sentir isso ao longo do tempo. Mas no setor prestador, que é onde a gente está, o setor ainda é muito, muito fragmentado. Assim, quando você falou de verticalização e de M&A e tudo mais, eu acho realmente que a gente deixou no Brasil, e todo mundo que me conhece sabe que eu já trabalhei em empresa verticalizada, então eu não tenho nenhum anticorpo contra a empresa verticalizada, muito pelo contrário, eu acho que tudo que é bem feito pode entregar bom resultado para o paciente, depende do princípio da empresa, da liderança. Mas verticalização foi vendido no Brasil como sinônimo de coordenação de cuidado, de organização de rede,
e de medicina digital ou de facilidade de conveniência do paciente. Esses objetivos eles podem ser alcançados fora da verticalização, através de coordenação de companhias, mesmo com controles societários diferentes, mas alinhadas pelo olhar do paciente, pelos indicadores de desfecho e por uma partilha de resultado socialmente responsável, você pode alcançar a mesma coisa que uma boa verticalização pode alcançar, que é a coordenação de cuidado e organização em redes. Então, eu acho que isso é algo que, nesse momento de país, fica muito claro, por tudo que se vê, por tudo que se ouve, está muito claro que verticalização não é sinônimo de coordenação de cuidado. E, por fim, o meu último ponto é que o ponto de alinhamento e de convergência através do setor, que todo mundo precisa brigar, é a transparência de indicadores de qualidade técnica. Os indicadores de qualidade técnica eles precisam ser mais disponíveis, eles precisam ser mais abertos, a sociedade precisa ter mais clareza do que acontece do ponto de vista do desfecho do processo dentro das instituições. Quer prestador de serviço, quer medicina verticalizada, onde a responsabilidade até é maior pelo alinhamento entre o controle financeiro e a assistência. E aí, esse é um desafio maior no Brasil, né? A gente até gosta, na nossa empresa, quando nós divulgamos o resultado trimestral, nós divulgamos um conjunto de indicadores assistenciais, para a sociedade poder ver que existe um objetivo ali de uma empresa sustentável, mas, acima de tudo, uma empresa médica que entrega medicina de alta qualidade comprometido com o indicador de desfecho para o paciente. Então, são esses os pontos que eu queria colaborar aqui inicialmente. Não sei se eu falei de mais ou de menos, mas fico à disposição. Ótimo. Eu vou passar agora para o Manuel Pérez, e pegando também o gancho do que o Leandro disse, né, entre os vários pontos que ele trouxe, ele falou da questão do nosso mercado de saúde ser extremamente pulverizado e a importância da escala para a gente ter a relação com a eficiência. Eu queria te ouvir um pouco em relação a isso e como isso se desenha nesse cenário que a gente vê de fusão, de aquisição e de verticalização. Mais uma vez, Natália, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com esses nobres colegas, né, Leandro? Muito obrigado, Paulo, Torelli, Hilton e Massanori. Bem, a questão da continuidade das fusões, aquisições e M&As é uma tendência que deve persistir ainda por mais um tempo. O Torelli falou bem, o próprio Leandro também. O mercado como um todo, nas diferentes pontas, é bastante fragmentado ainda para um país tão grande, com um território tão extenso e ainda com uma penetração que a gente pode considerar ainda abaixo de pessoas no setor de saúde privada. 20% ou 20 e poucos por cento, embora existam regiões mais uniformes, como é o caso de São Paulo, ainda é uma penetração bastante baixa. É claro que muito em razão da questão da renda. Esse é um setor procíclico. Quanto melhor a renda, maior a participação da população no setor privado, vis-à-vis as dificuldades da saúde pública e da dificuldade de investimento público na saúde. Os orçamentos, de fato, são muito contidos. Como a gente percebe, aquilo que é despendido hoje no setor privado já ultrapassou em muito o que é despendido no setor público, com uma população bem menor. Dito isto, é natural que essa concentração comece a ocorrer nos diferentes setores, tanto na prestação de serviço como na operação. Embora a gente tenha aí próximo de 800 empresas operadoras, é bom lembrar que muito dessas 800 operadoras são Unimedes. Então, esse número já é um pouco bem mais concentrado do que se possa imaginar e do que era 20 anos atrás, no qual tínhamos pelo menos 1.200 operadoras, creio eu, existentes. Então, já houve uma certa concentração, ainda há espaço e deve persistir essa onda de concentração e de aquisições de M&A. Então, Natália, respondendo à pergunta, entendo que essa é uma tendência, sim, e com razoável perspectiva de persistência, né? Ainda há muito prestador de pequeno porte, como disse o Leandro, e há muito operador ainda de pequeno porte, Brasil afora.
A tendência natural é de que essas operadoras de pequeno porte, em geral, são verticalizadas. Então, a tendência natural é de que elas sejam integradas às redes verticalizadas e às operadoras verticalizadas. Talvez o debate maior nesse momento, e aqui pegando um pouco do gancho do Hilton, é se há mercado suficiente e em condições e renda para as operadoras não verticalizadas, né? E se elas conseguirão fazer essa integração com os hospitais que não têm operação de mutualismo, seguro-saúde, que, de fato, é uma operação que requer muito capital, é muito intensiva de capital. É claro que a agência tem sido, de alguma maneira, assim, não complacente, mas condescendente com a questão do aporte de capital por parte das medicinas de grupo, mas as seguradoras que já estão com capital integralizado, é um custo muito elevado de capital. Só para exemplificar, Bradesco Saúde, por exemplo, tem mais de 7 bilhões de capital alocado para poder operar. Quer dizer, 5 bilhões, o próximo de 5 bilhões e pouco, que é o capital mínimo exigido, mais o buffer, em razão de estar contida num grupo econômico financeiro. Então, tudo isso para dizer que essa necessidade muito extensiva de capital e de provisões requer uma operação de custo muito elevado. Mas o fato de que a assistência não tem se mostrado contida do ponto de vista do custo nos hospitais não verticalizados, isso traz um grande debate, que é a capacidade de subsistência deste modelo, vis-à-vis o modelo verticalizado, que, obviamente, tem ganho aí, ou tem demonstrado, aparentemente, suposta eficiência para uma questão de um país com o perfil de renda como o nosso, que é um país de renda baixa, né, ou média, por assim dizer. Então, talvez esse seja um debate mais interessante nesse momento, particularmente no momento de crise, do que a questão da tendência, que, por certo, vai existir. Respondendo ao Hilton, ou de alguma maneira pegando o gancho no exemplo dele, da Ferrari, de fato, há um público para a Ferrari, mas ele é um público pequeno, um público seleto, é um público diminuto. Uma Ferrari custa 10 vezes mais do que um carro convencional, normal, de maior acesso para a população. Então, ele é provavelmente para uma população muito específica. A questão é se na saúde a gente vai conseguir experimentar isso para uma população tão pequena, com a condição de mutualismo necessária para a existência desses serviços de acesso a algo que é imponderável, que é o custo da saúde. A gente viu agora na pandemia. Quer dizer, a pandemia foi algo imponderável para as operadoras. Não estava tarifado, não existia esse recurso, não tinha como, da onde tirar. E, bom, foi cavado de alguma maneira, ele vai ter que recuperar, o setor todo sofreu, e agora, como é que a gente faz para frente para recuperar essas operações, né? Esse é o ponto que eu diria que talvez seja crucial para esse debate, para além do M&A e da questão da concentração. Obrigada, Manuel. Eu passo a palavra agora ao Alma Sanori, inclusive para te perguntar, claro, sua visão sobre essa relação, né, de tendência, se isso está de fato acontecendo e como que vai acontecer daqui para frente, e uma pergunta, além de tudo isso, se o espaço para grandes redes, agora com essa nossa situação, está se restringindo depois da grande onda de aquisições, ou ainda tem espaço? Bom dia a todos, Natália, obrigado. Vamos lá. Bom, depois de tantas falas aqui, é até difícil a gente colocar alguma ponta diferente, mas vou tentar contribuir pegando um pouquinho o gancho nessa tua última pergunta, tá? É assim, oportunidade, ela existe. A saúde, como o próprio Leandro trouxe, ainda por ser essa fragmentação toda, alguns segmentos foram muito pouco atacados, porque o foco foi dentro das operadoras e dos hospitais, né? Algumas outras partes dentro da cadeia ainda trazem um futuro, a gente acredita aqui, tá, interessante para o M&A. Falar que a gente vai ter uma limitação dentro desse mercado, eu acho que ainda é muito cedo, tá certo? Porque a gente vai ver até a concentração dos M&As, eles ficaram muito em determinadas praças ou até estados,
tá? E do outro lado, os M&As ainda viabilizam para a gente a verticalização. O que acontece? O movimento de fusão e de M&As aqui para nós, de aquisições, eles são movimentos que se complementam muitas vezes, porque você tem a possibilidade em determinadas praças, onde você cresce em vidas, né, onde você tem poucas opções, ou talvez uma única opção, talvez, de concorrência local, né, quanto mais para dentro do Brasil a gente vai, mais essa realidade ela é prevalente, e através de um M&A a gente consegue viabilizar essa verticalização e trazer para a região um custo mais justo. Então, eu acho que, assim, a janela ainda é uma janela de oportunidade grande, eu acho que a gente tem, sim, aqui um foco, né, o mercado inteiro está vendo isso, o quanto está sendo veloz, eu acho que esse é um ponto que trouxe um pouco de diferença, porque a gente vem nos últimos 3 anos numa velocidade muito maior de aquisições, praticamente aqui a gente vê e recebe fatos relevantes das diversas empresas aqui, sendo aquisições feitas 1 ou 2 vezes ao mês, né? Então, acho que isso que trouxe um pouquinho desse olhar de dúvida até, mas até quando que vai dar e vai ter coisas para a gente poder aqui comprar, né? E aí o outro ponto é que, assim, acho que as grandes aquisições, elas foram feitas. Se a gente for parar para pensar, e obviamente aquelas que geravam mais valor, acredito para todas aqui as companhias que fizeram parte desse movimento, elas foram feitas, né? São aquisições das grandes marcas, ou talvez dos hospitais e das operadoras mais relevantes dentro de cada região. O que não desmerece o que está por baixo dessa camada, que ainda tem potencial de auxiliar tanto no crescimento das empresas que compram, como eles também têm grande potencial de crescer internamente até a gente chegar, né, num momento de negociação ou até mais próximo a eles, tá bem? Então, eu acho que do meu lado é isso, eu acho que assim, a onda, ela permanece, tá certo? A gente não está mais na big wave, vamos falar assim, mas é uma onda ainda, acredito aqui que longa, que vai dar para a gente colher bastante oportunidade no decorrer dos próximos anos, tá? Perfeito. Paulo, você ficou por último porque eu segui uma ordem alfabética, tá? Não se sinta desprestigiado. A partir de agora, eu vou fazer as perguntas e aí quem quiser responder, vai responder, tá? E a gente vai seguindo assim, mas para você poder acrescentar em tudo que já foi dito, imagino que você com certeza tenha, mas eu acrescento com uma pergunta. A gente sabe que o mercado de saúde, ele é bem regulamentado. Você acha que, de alguma forma, isso pode ser uma barreira para o investimento internacional? Bom dia a todos, bom dia, Natália, e a todos os amigos que estão aqui, não vou citá-los nominalmente, para a gente ganhar tempo. Eu queria colocar o seguinte, eu acho que a questão da regulamentação, ela é um ponto importante, sim, acho que todo investidor, ele olha, esse é um dos itens fundamentais para quem está fazendo uma análise, né, financeira, econômico-financeira, mas acho que hoje essas questões já estão muito mais superadas e o que eu vejo é que esse capital estrangeiro, o que ele olha é para o nosso país de contrastes, né? Se eu tivesse que adicionar alguma coisa aqui para o nosso debate, Natália, é um pouquinho essa questão do país de contrastes. 6.400 hospitais, se a gente for olhar a curva desde 2012, o volume, ele não mudou muito, tá? Ele deu uma barriga assim, mas voltou a esses 6.400 hospitais. E, curiosamente, um crescimento na área pública. A área de hospitais privados, ela bateu aí em 30% desse mercado. E nos hospitais não governamentais, nas filantrópicos, ficaram aí na casa de 28% desse número. Então, contraste por quê? Porque 6.400 hospitais cobrem 5.500 municípios, né? Então, assim, se a gente pensar no tamanho desse país e no que ele oferece a esse processo de M&A, talvez ele não seja longo mesmo, né? Como a gente vê em outros mercados, né? Olhar para o mercado financeiro, a consolidação foi muito mais rápida, maior, né? E, depois de tanta consolidação, o que se experimenta em geral nesses mercados é o surgimento de novos players, né, trazendo aí a disrupção, né? Não acho que isso vai ser o caso da saúde no nosso país, de contrastes. O Leandro tem razão, né? As consolidações e produtos dos M&As recentes
deram aí um market share no máximo de 6% a 7% aos grandes grupos, né? E se olhar na quantidade de leitos privados, essas consolidações fizeram com que esses grupos atingissem no máximo 16%, 17% de share, né? Então, muito pela frente ainda, e esses leitos, eles acabam trazendo aí um número de 2 leitos por habitante, né, distante também das estatísticas da Organização Mundial da Saúde. Com tudo isso colocado, né, esse país de contrastes, eu acho que a gente vai ter que trabalhar muito mais nas questões de valor, nas questões de sustentabilidade, que ainda são um debate importante nessa nossa área aqui, se a gente não quiser deixar o nosso país desassistido, e mais do que isso, oferecer um sistema de saúde melhor para todos. Acho que esse é um melhor debate. Mas vamos lá. Obrigado. Vamos lá, agora eu vou fazer uma pergunta que é aberta, quem quiser responder pode responder, a gente vai trocando aqui no diálogo, mas pegando esse seu gancho, Paulo, do país de contrastes, e um pouco do que foi dito pelo Torelli, pelo Hilton, eu queria perguntar uma coisa assim, de uma forma bem objetiva, né? Como incluir os hospitais menores no diálogo? Pensando em eficiência de gestão e qualidade, democratizando o conhecimento. Assim, qual que é o papel dos hospitais também independentes que não pertencem a nenhuma dessas redes, né? O que pode ser feito para que eles participem desse movimento que está acontecendo na saúde agora? Quem quer responder? Posso começar? Abrir o microfone, pode. Natália, eu te dar um exemplo. Hoje existe uma diferença do nível de eficiência das grandes redes e dos grandes hospitais para a grande maioria dos hospitais do Brasil. Apenas 6% dos hospitais brasileiros possuem algum nível de acreditação hospitalar. A gente está aqui falando em qualidade no sistema de saúde, e 6% possuem algum nível de acreditação, que é uma auditoria, uma avaliação externa de qualidade e segurança. Eu estou participando de um projeto hoje com mais de 500 profissionais da área da saúde que voluntariamente estão dedicando seu tempo a fazer consultoria gratuita para hospitais isolados pelo Brasil, né? O projeto dos voluntários da saúde. A distância do nível da democratização da competência e da eficiência dos players que estão aqui participando do que realmente acontece na maioria do Brasil é uma distância abismal. Né? Eu acho que a gente tem que começar a discutir a nossa responsabilidade social, a nossa responsabilidade como profissionais de saúde, como grandes organizações, como nós vamos fazer, não para democratizar, mas aproximar o mínimo do que existe nas grandes instituições da maioria dos hospitais brasileiros. Eu acho que tem um trabalho institucional, nossos programas de responsabilidade social têm que incluir esse tipo de apoio. E esses hospitais, eles precisam de conhecimento, eles precisam de dinheiro, eles precisam de financiamento, mas eles não têm a competência técnica, eles não têm, a escala deles não permite ter um administrador, uma enfermeira com maior formação. Então, e mais, foram eles que fizeram o grande enfrentamento da pandemia em todos os municípios brasileiros. Então, nós temos aí a competência que as nossas organizações têm, sendo colocadas a serviço dessas organizações, salvarão muitas vidas no Brasil. Eu acho que isso é uma responsabilidade social que nós não podemos... Durante a pandemia, todos aqui fizeram significativas ações de apoio ao Sistema Único de Saúde no enfrentamento da pandemia. Só que existe uma outra pandemia agora, que é o SUS pós-Covid. E essa pandemia, as filas aumentaram, de cirurgia, de consultas eletivas, problemas de gestão dos hospitais pioraram. Então, nós temos que fazer esse enfrentamento e democratizando conhecimento, democratizando competência para poder ajudar essas instituições. E acho que a ANAP cada vez mais também está preocupada com isso e cada vez vai apoiar iniciativas como essa, né? Nós vivemos no país, não vivemos no país desigual. São Paulo tem uma publicação, um mapa da desigualdade social e a expectativa de vida a morrer. Em São Paulo, se você nasceu no bairro mais pobre, em relação ao bairro mais rico, é de 40%. Nós estamos falando de São Paulo capital.
Então, realmente a gente vive num mundo muito desigual, numa sociedade muito desigual, e os brasileiros têm acesso totalmente desigual à saúde de qualidade. Então, a gente tem que incluir verticalização, consolidação, mas também como nós vamos apoiar os 6 mil hospitais que não serão consolidados nem verticalizados e que estão em cada município atendendo o cidadão brasileiro. O Hilton queria acrescentar alguma coisa em relação a isso? Eu tinha aberto também. Só acrescentar um dado ao que o Torelli está trazendo, né? Nós estamos discutindo um mercado que representa 25% da população brasileira, 75% está nesse cenário que ele desenhou, né? Então, obviamente que na medida em que esse processo todo expandir e que houver uma tradução em preços menores, isso também vai aumentar o tamanho desse mercado que terá acesso à saúde. Talvez isso vá para 30%. Mas o ponto é que continuará existindo uma quantia muito grande de gente fora deste segmento. E aí a gente fala muito do mercado privado e deste modelo. E eu queria só, em 30 segundos, só citar um exemplo. Em Bento, nós temos um hospital comunitário, com uma operadora que foi verticalizada pelo hospital como estratégia de sustentabilidade do hospital. Então, são modelos, e seguramente no Brasil existem diversos, diferentes, ainda não explorados, que trazem um benefício maior às suas comunidades. Agora, então, usando o seu gancho, tem uma outra questão depois, mas eu acho que não vou perder esse seu fio. Vocês acreditam, e aí também pode responder quem se sentir à vontade, que a regulamentação e a legislação do nosso país, ela precisa sofrer algum tipo de alteração diante desse novo quadro de negócios e diante de todas essas possibilidades? Ninguém quer responder? Eu vou passar a palavra. Natália, eu vou me aventurar aqui, já que os colegas não respondem, uma vez que nós aqui, eu e o Massanori, talvez o Paulo também, sejamos os que estamos nesse ambiente mais regulado. O que a gente tem observado e advogado de alguma maneira é de que a 9656 ela precisa ser revista. Ela tem pontos muito positivos, que levou 10 anos para serem concluídos e para que ela fosse votada. Ela foi de 90 até praticamente 2000, 98 exatamente, quase 10 anos sendo debatida até ser aprovada. Então, significa dizer que ela talvez seja uma lei que precise ser revista, porque ela tem 10 anos de debate, 20 de existência, e talvez ela não se coadune mais com a realidade atual, tanto do ponto de vista da necessidade da população, como da renda do país, bem como da estrutura, enfim, que foi criada da saúde supletiva. Então, ela talvez precise, sim, de uma revisão, bem como as normas regulamentadoras, que talvez não atendam tão bem à necessidade do setor, a velocidade, enfim, o tipo de conflito que existe, etc. Então, eu diria que ela requer revisão. É difícil, porque uma revisão sempre tem a questão de cada um puxar para o seu lado e tentar achar aquilo que melhor vai defender a sua forma de atuação. Então, naturalmente, que esse é um desafio muito grande, fazer uma revisão nessa legislação. Mas, claro que o setor merece e precisa de uma revisão. Qual é a melhor? É difícil dizer. Qual é a que vai ser mais acertada? É igualmente difícil. O ponto mais fácil de dizer é que precisa, de fato, de uma revisão. Há coisas como essa questão do não acesso das pessoas aos planos individuais, talvez seja uma das coisas mais debatidas hoje pelos ambientes de defesa do consumidor, pela dificuldade que tem. Quer dizer, praticamente todos os suportes para a existência do mutualismo foram retirados. A possibilidade de aceitação ou não, a questão do cancelamento, reajuste, os baixos períodos de carência, enfim, tudo isso que dificulta a sustentabilidade de uma carteira de mútuo de planos individuais, levando com que as pessoas precisem ter um CNPJ para uma contratação num modelo que talvez seja um pouco mais flexível e fácil de operar. Fácil eu não digo, mas que, enfim, que guarda um pouco de segurança para a operação.
Então, é claro que precisa de uma revisão. Por outro lado, há ressentimento de todos os lados pela existência dos normativos e da própria lei. Agora, de novo, há um novo empenho da Câmara em fazer essa revisão, só que quando a gente olha para a revisão que está sendo debatida, ela é uma revisão que praticamente impede a existência do setor. Ela é uma revisão que é de eliminar o setor. É um negócio maluco, né? Você olha, é só de ampliação de cobertura, redução da possibilidade de cobrança, mais direitos, menos deveres, enfim. Então, a gente é assolado por uma situação de abuso e fraude no setor, é impressionante, de forma que, respondendo a sua pergunta, sim, o setor carece de uma nova revisão. E há um problema crônico, que é como resolver a questão de um setor tão marcado pelo litígio e pelo conflito, no qual o jurídico, o judiciário vê todas as defesas olhando específica e quase que exclusivamente o Código de Defesa do Consumidor, e o setor se pauta por outras legislações e por outras regulamentações que não somente o Código de Defesa do Consumidor. Quer dizer, é como se rezasse em dois altares diferentes e distintos, o outro num terceiro altar, e aí fica essa confusão. Quer dizer, não há setor que aguente um nível de litígio no qual ele é sempre facilmente previsível, né? Quer dizer, nunca há razão do lado do operador, sempre há razão do lado do demandante, como disse, num setor marcado pelo conflito. Então, essa é outra dificuldade, né, que requer, então, uma revisão do arcabouço por conta dessa questão do judiciário ter um entendimento como um serviço e como uma prestação de serviço, sem levar em consideração as questões próprias do setor e das suas regulamentações e legislações específicas. Eu quero pular para outro tópico aqui, porque não dá tempo da gente abordar todos os que a gente gostaria, mas é um tópico um pouco polêmico em relação às estruturas verticalizadas. Tem uma preocupação em relação a isso sobre as questões éticas. Nesse contexto, o debate ele gira em torno dos limites que uma operadora de saúde e um prestador de saúde podem ultrapassar ou não, com uma preocupação, inclusive, na ponta final, que é o paciente. Vocês acreditam que o modelo brasileiro das verticalizadas está preservando esses cuidados? Eu vou... Por ser uma das verticalizadas, né, Natália? Vai lá, eu ia para você mesmo. Vamos lá. Primeiramente, eu acho que é assim, eu acho que é um mercado que realmente ele está se desenvolvendo. Eu acho que existem diferentes tipos de verticalização dentro do Brasil. Acho que o Brasil foi muito, assim como sempre foi muito criativo, eu acho que faltou um pouquinho, né, de critérios que passam um pouco pelo próprio Manuel falou, na parte da regulamentação, de qualidade que deveria ser mensurada dentro dessas operadoras, né? A agência começou a pregar isso para a gente nos últimos anos, e então ficava em caráter muito individual você investir na qualificação do que você tinha, principalmente do seu desfecho. Então, assim, verticalização não é só trazer para dentro de casa, é trazer para dentro de casa, mas num conceito um pouco mais amplo, né? Com o custo adequado para o paciente adequado, que gere uma boa experiência e, obviamente, também essa boa experiência baseada em um bom desfecho, né, num conceito bem amplo aqui. E o ponto aqui é o desfecho, eu acho. Eu acho que o desfecho dentro da verticalizada, por ter essas diferentes, né, frentes de verticalização, ele acabou ficando degradado com o decorrer do tempo, que não significa que isso é uma coisa uniforme dentro desse mercado. Tá? Eu acho que, assim, existem operadoras que investiram em certificações, certificando suas redes todas, existem operadoras que investiram na qualificação do corpo clínico, obviamente, né? Então, assim, o baixo custo que foi vinculado à verticalização, ele não é necessariamente vinculado a uma má assistência. Eu acho que a gente tem grandes exemplos dentro do Brasil que mostram que isso é uma verdade, que é possível você ter uma verticalização de qualidade com uma boa percepção, inclusive, do usuário, tá? Mas sim, eu acho que falta ainda um pouquinho mais de mão firme
na hora de regular e na hora de acompanhar, porque não adianta também a gente ter, eu acho que um setor reativo, que só na hora do problema que a gente vai ver se a coisa está bem ou não. Então, a perenidade dentro de uma avaliação de uma operadora ou de uma rede hospitalar, ela, para mim, é uma das coisas que hoje a gente sente bastante falta. Né? A gente ainda atua de forma muito mais reativa. Tivemos o problema do Covid levantou uma poeira, pum, entra todo mundo. E a gente não esquece, e a gente acaba esquecendo de ver o filme que foi construído, inclusive, por algumas dessas operadoras. A gente vê muito a foto, eu acho, e isso eu acho que ainda é uma coisa ruim para o nosso mercado. Tá? Então, assim, eu acredito sim, que eu acho que esse movimento agora, principalmente com esses movimentos e a consolidação do mercado, né, falando um pouquinho de ESG, do que a gente tem que hoje, inclusive, colocar dentro disso, com empresas de capitais abertos, que chamam a atenção do mercado em outros pontos que remetem, obviamente, não só à sustentabilidade, mas principalmente, eu acho que a governança e essa entrega de qualidade assistencial, né, eu acho que é o momento atual e eu acho que tudo que vem acontecendo nos últimos meses, eu acho que vai fortalecer, talvez talvez não é uma grande mudança, mas eu acredito que o início de uma evolução, inclusive, de uma nova, né, forma da gente começar, inclusive, a acompanhar as operadoras verticalizadas, tá? E agora, uma pergunta talvez mais aberta, mas do ponto de vista do usuário, né, da pessoa que utiliza esses serviços. Dá para distinguir de forma objetiva quem simplesmente quer cortar custo, não importa a consequência, de quem realmente quer buscar eficiência, reduzindo o custo e assim atingindo a qualidade, mantendo, né, a qualidade na prestação de serviço? Dá para fazer isso? Eu só queria abordar essa questão que o Manuel trouxe da desconfiança, ela vem ao encontro da tua pergunta. Acho que o verticalizado, não verticalizado, tu encontra qualidade em todos os modelos, né? Como disse o Massunari. Mas, por exemplo, durante a pandemia, o nosso Conselho de Administração tomou uma decisão. Abandona-se o orçamento projetado para o ano e as metas econômico-financeiras do ano. Toda a estrutura e todos os esforços têm que estar direcionados para salvar vidas. Até que ponto uma empresa que tem um compromisso grande com os seus acionistas consegue tomar uma decisão deste tipo, né? E focar toda a sua estrutura numa missão dessa natureza, entendendo que nós estamos num ambiente de pandemia. E quando a gente fala de confiança, desconfiança, esse entendimento sobre qual é o nosso papel, que fundamentalmente é de prestadores de serviço e restabelecimento de condição de saúde das pessoas e da população, tem uma equação aqui que muitas vezes complica a interpretação e a tomada de decisão, né? Então, eu só queria trazer esse elemento porque, Natália, a pandemia mostrou o que nós temos de melhor como seres humanos e o que nós temos de pior, né? Quando nós tivemos lei de oferta e da procura prevalecendo sobre um ambiente de saúde. Natália, só para complementar o que você perguntou, lembrando que o Leandro havia falado no início do nosso debate, para falar de qualidade, nós temos que começar a publicar de uma forma mais organizada os nossos indicadores de qualidade. Porque senão você pode dizer, não, o modelo verticalizado é pior ou é melhor, os hospitais de mercado são melhores ou são piores, nós temos que começar a dar o direito à população de conhecer as nossas diferenças e de poder optar na relação quanto eu tenho condições de pagar versus o produto, o serviço que vai me ser oferecido. E isso vai ser realizado quando tiver uma transparência maior por parte do segmento dos seus indicadores de resultado de qualidade médico-assistencial. E aí nós vamos poder separar. O exemplo, hoje, o grande diferencial são os níveis de acreditação. Então, tem instituições que investem muito para ter uma certificação internacional de altíssimo nível, igual às melhores instituições do mundo, e outras que não investem. Então, este é um valor que está sendo entregue para o mercado. Resta a nós mostrar para a população que são produtos e serviços diferentes. E que a população faça a escolha de acordo com a sua capacidade como consumidor versus quanto ela pode pagar e quanto o serviço agrega valor para ela.
eu acho que nós, como segmento, vamos ter que reinaugurar esse processo para mostrar o que é diferente entre uma coisa e outra, né? E aí não é o verticalizado ou não verticalizado, é o segmento como um todo. Eu vou passar a palavra para o Paulo, mas junto com uma pergunta, Paulo, por que isso que o Leandro falou e que o Torelli complementou não é feito já de forma sistemática? Por que as pessoas não têm acesso a esse tipo de informação? Vou colocar essa questão sob um determinado aspecto aqui. Acho que pela fragmentação que a gente tem, letra A, letra B, um modelo regulatório que, como o doutor Manuel colocou aqui muito pertinentemente, olhou operadoras, e pode, né, ser revisado e sair um pouco desse foco, mas sim trazer a oportunidade, né, de focar em informação para o público consumidor. Ele acaba exigindo reações das operadoras que são prejudiciais aos prestadores, né, e isso não nos ajuda. Então, concordar com um ponto ali atrás do Manuel sobre essa questão. Acho que a dispersão de prestadores faz com que eles não tenham foco, de fato, em buscar essa qualidade mensurada, e aí louvar a iniciativa aí que o Torelli também colocou, dos voluntários da saúde. Eu acho que precisa, de fato, acho que a sociedade precisa olhar para isso, né? Eu não me conformaria, Hilton, não deixaria, sabe, assim, num aspecto conformado da gente ter 25% só do mercado com acesso a uma saúde privada, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar junto aqui, e olhando aqui o quadro, a gente trabalha junto. Eu represento uma organização que tem uma unidade de negócio na prestação de serviço e uma unidade de negócio na área de plano de saúde. Aqui nós temos objetivos, propósitos bastante distintos, a gente não se confunde nos nossos propósitos e a gente segue adiante. Na questão da verticalização, o importante da gente olhar para aquela tua pergunta, né, se é corte de custo, se é qualidade, a verticalização, ela deveria, pelo menos, tirar da equação a margem. É isso que a verticalização deveria representar, tá certo? Não sei se o Massanori concorda, mas o que a verticalização tira é a margem. Basta se olhar empresas de outras indústrias que são verticalizadas, né, automotivos, ou talvez o Habib's, né? Assim, o Habib's é verticalizado, o que ele tira dali? A margem de que produz o leite, a margem de que produz o trigo, a margem de que produz a carne. Então, tecnicamente, isso não deveria esbarrar nas questões de qualidade, né? E aí, portanto, a qualidade deveria se manter, e no nosso grupo isso acontece, né? De maneira transversal, a gente trabalha a questão da excelência da prática médica, e isso tem que estar presente tanto nos hospitais de mercado, e aqui eu sirvo a alguns dos colegas presentes aqui, mas também nos hospitais que têm uma tendência maior da verticalização, né? Então, eu acho que qualidade, ela precisa ser exposta sim, ela não deve sofrer com decisões meramente financistas, né? Acho que o Massanori tem alguma opinião. Mas, vamos lá. Obrigada, Paulo. Que, além de tirar a margem, Natália, eu acho que tirar o abuso, que eu acho que esse é um grande ponto hoje da saúde, sabe? Eu acho que, assim, muito do que a gente está falando aqui é muito bacana, mas a gente não pode tirar o foco também de que uma boa parte do que a gente gerou dentro do sistema é por conta do excesso que é praticado dentro da saúde, seja em qual ponta a gente estiver colocando aqui, tá bem? E remete um pouco até o que o próprio Manuel disse, que, assim, o balanceamento da regulamentação hoje no Brasil, ele acaba gerando a possibilidade desse abuso, inclusive, né? Então, vamos lá, eu acho que a qualidade, ela está muito baseada, sim, da gente controlar o custo, mas também, tá, da gente oprimir, inclusive, esses abusos, o que hoje, para quem aqui também, assim como o Paulo, tem as duas pontas, as três, aliás, porque, além disso, também eu cuido do custo, gero receita hospitalar e gero receita de vidas e controlo esse sinistro. É muito difícil a gente trabalhar num cenário que é muito áspero e assim, desafiador,
tá? As negociações, elas acabam ficando como sendo lá a nossa ferramenta, entre aspas, da gente conseguir se regular no mês a mês e no nosso dia a dia, tá? Então, acho que assim, eu acho que esse ponto, talvez, que se a gente tirar esse custo excessivo da saúde hoje, uma parte do que a gente está falando aqui de acesso, inclusive, ele fica um pouco mais aberto, né? Porque hoje o que a gente acaba sendo muitas vezes obrigado a repassar ao nosso cliente, por quê? Porque a gente tem, do outro lado, essa conta chegando, né? Então, o equilíbrio do sistema, talvez, não só através de M&As e fusões, mas o equilíbrio disso gere mais acesso à nossa população de forma até mais rápida, tá? Do que esses movimentos de consolidação, tá bem? Perfeito. Gente, infelizmente a gente está quase chegando no final do nosso debate, passa muito rápido, mas eu vou passar a palavra antes para o Manuel, que levantou a mão, depois para o Leandro, para a gente complementar esse tema. Manuel. O ponto que eu queria complementar aqui é que os modelos, como a gente debateu aqui, a gente tem que reconhecer que, aparentemente, do ponto de vista da qualidade, que era o tema abordado, nos modelos não verticalizados, o triângulo de ferro, contenção de custo, qualidade e acesso, a qualidade acaba sendo privilegiada, porque conta, naturalmente, do alinhamento ou do não alinhamento de interesses só do ponto de vista do equilíbrio da contenção de custo e do equilíbrio financeiro. Então, na situação na qual a operação se dá de forma não verticalizada, o ângulo da qualidade ele acaba sendo privilegiado. Já quando a gente tem essa situação na condição da verticalizada, fatalmente pode haver o privilégio do ângulo relativo à contenção de custos. É bem verdade que o Masanori trouxe de que traz um elemento chave importante, que é a eliminação do abuso, a eliminação do custo desnecessário. Sim, sem dúvida, mas aonde está esse limite? Talvez esse seja um dos pontos. E é claro que o sistema ainda tem muito a evoluir do ponto de vista, enfim, da sua capacidade e da sua maturidade sobre esses aspectos, né, no sentido de que ambos tenham condições de sustentabilidade. Mas eu só queria reforçar esse aspecto, de que ambos os modelos têm reforço em um dos ângulos por conta do não alinhamento completo dos seus interesses, o que acaba sendo, em última análise, no caso do não verticalizado, do ponto de vista da qualidade, de interesse para o beneficiário que vai utilizar o serviço. Já pelo outro lado, quando verticalizado, acaba interessando ao beneficiário que não utiliza o serviço, é só beneficiário pela questão do custo. Então, estes aspectos todos, infelizmente, significam um abismo de conhecimento entre nós que atuamos no setor e as pessoas que são os nossos segurados, beneficiários, nossos clientes. Esse desconhecimento técnico de como essas coisas funcionam, infelizmente, é um dos motivadores do grande litígio que há entre as partes. Era só isso para complementar, Natália. Obrigada, Manuel. Leandro? Eu também não quero me estender, só reforçar que, na minha opinião, não existe que nenhum modelo de negócio em saúde tem a prerrogativa da virtude, tá? E que eu acho que o que dá transparência realmente ao setor é a publicação dos indicadores de qualidade técnica. A acreditação é importante, por exemplo, a gente aqui dentro da companhia percorre qualquer hospital construído ou adquirido, ele entra em rota de acreditação, obrigatoriamente. Os nossos hospitais mais simples, eles já têm acreditação, porque isso é obrigatório aqui dentro da empresa. Mas, além disso, a gente entende que o setor precisa dar um passo. A literatura médica ela é muito transparente e clara sobre indicadores de qualidade técnica, e esses indicadores de qualidade técnica ajudam no debate. Louve-se também a atividade que a ANAP tem há muitos anos de congregar os indicadores de qualidade técnica dos seus membros. Hoje, os indicadores de qualidade técnica da ANAP são a grande referência nacional para quem quer olhar para algum parâmetro e saber se está indo bem ou não. Esse trabalho da ANAP é a referência nacional. Então, é só reforçar a nossa opinião da importância
dos indicadores de qualidade técnica para que nenhum modelo fique baseado numa caricatura. Nenhuma organização vertical, porque tem ótimas organizações verticais. Aqui na mesa a gente tem um representante de uma ótima organização vertical e a gente tem organizações horizontais que têm um dever de casa de, além de tradicionalmente divulgar os indicadores de qualidade técnica e ter esse peso muito grande em qualidade técnica, nós temos um dever de casa, como hospitais, de também participar da organização de redes e da coordenação do cuidado, para que empresas que não tenham rede própria possam também oferecer maior eficiência ao setor e transferir isso para preço e diminuir a pressão que essas grandes operadoras não verticalizadas sofrem. E acho que isso tem que ser um compromisso de todos os hospitais que para eles trabalham, né? Além de olhar os indicadores de qualidade técnica, organizar o cuidado de forma a dar diferenciais para essas empresas não verticalizadas. Leandro, obrigada. Depois da sua resposta, eu tenho mais várias outras perguntas, mas infelizmente eu tenho o trabalho difícil aqui de controlar o tempo e a gente tem que encerrar o nosso debate. Eu queria agradecer demais a presença de todos vocês, por todos os esclarecimentos. Eu acho que foi muito rico para quem assistiu. Também quero agradecer a todo mundo que assistiu a gente até agora. E mais uma vez eu lembro a vocês que o debate CONAP vai acontecer todos os dias, das 2 às 3 da tarde, de hoje até sexta-feira. O tema de amanhã será por que os planos de saúde não conseguem crescer mais no Brasil. Então é um debate que quem quiser acompanhar já está convidado. Eu convido vocês também para acessarem o site futurodasaude.com.br, que é onde a gente está fazendo a cobertura diária de alguns dos principais painéis da CONAP 2021. É isso, gente. Muito obrigada e até amanhã.